Top Glitter Rosa, desde 2020 reunindo mulheres para discutir a leitura de livros cristãos. A mesa está posta, o Senhor tem nos chamado, nós temos nos assentado e Ele tem falado aos nossos corações, porque nós escolhemos a melhor parte. Venha conosco fazer parte de mais essa aventura Top Glitter Rosa. Esse é o grupo Top Glitter Rosa, mais uma vez, lendo esse livro maravilhoso, Volte ao Lar, de Andrea Faulhaber. E essa semana nós fomos surpreendidas pela Andrea, que gentilmente se dispôs a gravar um vídeo falando sobre esse livro maravilhoso e colocando para a gente como o livro foi escrito, como é o chamado dela. E eu, então, decidi que esse vídeo deveria fazer parte do nosso encontro. Por isso, ele está sendo colocado aqui. Todo mundo que faz parte do Top Glitter Rosa está sendo abençoado com a leitura desse vídeo. E eu gostaria desse livro, e eu gostaria, então, de compartilhar, né, com todas aqui, a história de Andrea Faulhaber, dita por ela mesma. Olha que bênção. Então, nossa convidada hoje é Andrea Faulhaber, a escritora do Volte ao Lar Antes que o Dia Termine. Esse livro sensacional que o Senhor nos proporcionou para a leitura. Olá, queridas, tudo bem? Aqui é Andrea Faulhaber e é uma alegria imensa estar conversando com vocês. Ninguém quer caminhar ao longo da sua existência sem esse encontro com a verdade, sem esse encontro mais profundo, do qual eu falo no meu livro Volte ao Lar, que é um dos temas do trabalho a que vocês estão se dedicando nesse tempo. Aqui eu tenho comigo Volte ao Lar, a primeira edição, e essa é a capa atual, que já tem uma tradução em inglês e que foi fruto da minha própria busca. Uma busca que começou em um sofrimento profundo depois de conquistar tudo aquilo que lá fora dizem que é essencial para a nossa história, assim, para a nossa percepção de existência, de realidade e de realização. Eu, na verdade, como algumas já leram, era uma jornalista trabalhando com o meio ambiente em uma reserva ecológica, cercada de criatividade, de pessoas maravilhosas exercendo funções também profundas. Tinha já os meus filhos, 2 filhos e uma casa construída, uma vida financeira estável e um marido que é uma pessoa encantadora e sempre foi. E de repente eu comecei a ser, na verdade, assolada por um chamado interno de volta, dizendo dentro de mim, muito alto assim, em todas as circunstâncias, a ponto de eu estar em algumas reuniões e começar a escutar aquela voz dentro de mim como se dissesse: olha, nada faz sentido se não houver uma conexão com a eternidade, com o céu. Nada, você vai trabalhar incansavelmente e não vai obter respostas de por que você está fazendo isso. E começou e culminou, na verdade, assim, com um momento político em que a área em que eu trabalhava estava sendo dissolvida por outras áreas. E aí mesmo é que o trabalho que eu havia feito perdeu muito sentido e eu começava a ficar assim com uma tristeza, dizendo: mas por que eu estou fazendo tudo isso? Qual o motivo pelo qual eu estou fazendo? E nos trajetos entre o meu emprego e a minha casa, eu estacionava ali no meio, no acostamento próximo ao meio-fio, e baixava minha cabeça sobre o volante, gente, e chorava vertiginosamente. Dizia: meu Deus, eu preciso de uma resposta. Eu não posso estar fazendo coisas, deixando os meus filhos ainda pequenos, porque eu trabalhava meio período, mas apesar de eles terem assim escolinhas próximas, eu sentia que tinha que ter mais profundidade, tinha que ter mais sentido. Não era apenas obedecer aquilo que estavam me pedindo e voltar para casa no final do dia sem ter certeza de que aquilo ali era algo que era verdadeiro, que ia ficar para a eternidade, para a posteridade, certo? E aí eu comecei, ao baixar a minha cabeça, a fazer orações. Na verdade, o que eu queria que a minha vida tivesse propósito e alcançasse alguma esfera de significado que pudesse dizer:
valeu a pena estar aqui, né? E num dado momento, eu sentada numa poltrona no meu quarto, eu comecei a ter inspirações, né, que eu creio que são inspirações do céu mesmo para mim, para minha vida, sobre voltar. Eu me lembro, até escrevo isso no livro, em um capítulo, e na verdade ali perto da introdução, em que eu me sento perto do canteiro de cebolinhas, no quintal da minha casa. Hoje eu tô aqui na minha casa falando com você. E ali perto daquele canteiro eu choro e digo, eu quero essa resposta. Eu preciso fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa sempre como é que eu vou dizer, a tradução daquilo que te é respondido a partir das suas buscas, né? Eu vejo que toda pessoa que começa a buscar isso com profundidade é lançada em pesquisas que vão levá-la além, né? Muitas vezes parte de uma busca aí de algum grande desportista, de um escritor, de um professor, mas ele começa a encontrar essa essência a partir de uma busca. E foi o que aconteceu comigo. Eu já escrevia coisas bem profundas onde eu trabalhava. Talvez até esse resultado tenha sido resposta disso. Eu já escrevia textos assim mais tocantes que eu pudesse fazer, né? Só que eu sentia que não era o suficiente, que tinha algo mais ainda a ser feito, né? Então, a partir daí eu comecei a ter respostas que redundaram nesse livro, No Volte ao Lar, para essas 20 voltas. Essas respostas, em forma de capítulos, estão aqui traduzidas, né, para vocês. E foi também o começo da minha jornada literária. Foi onde eu entendi que eu não era apenas uma jornalista trabalhando para o governo, que eu era uma escritora trabalhando para algo muito mais profundo, muito mais elevado do que eu mesma. E essas 20 voltas, gente, elas vão passar pelo seu coração, por essa conversa profunda com a sua história. Na verdade, são voltas pacificadoras, onde nós somos levadas a quê? A nossa própria criatividade, porque não existe caminho de ida para um sucesso, entre aspas, sem encontrarmos de novo a nossa criatividade, a nossa história familiar, sem encontrarmos novamente as nossas aptidões, sabe, aquelas desenvolvidas lá na nossa infância, sem encontrarmos novamente os nossos amigos, que são elos que vieram pelo nosso caminho. E ocorre que quando nós estamos tão atarefadas e tão ocupadas numa busca por um sucesso que não é nosso, às vezes é um volume de dinheiro, um tipo de casa que não tem nada a ver com a nossa essência, mas apenas com o quê? Com um apelo comum, aquilo que é uma moda ou algo que aparece em algum catálogo ou em uma rede social. Quando nós estamos tão ocupadas buscando isso, nós não encontramos a nossa essência. E foi a minha volta à essência da Andréa, a essência da esposa, a essência da amiga, da mãe, a essência da mulher que sempre gostou de pintar, que sempre gostou de literatura. Foi a minha volta a essa essência no momento em que eu saí daquela busca apenas por aquilo que é passageiro. O que significa isso? Por um diploma, por dinheiro, por um carro, por uma casa, por um sucesso profissional. Foi a minha volta a essa essência, onde Deus bordou alguma coisa que já existia desde a infância, que me reconduziu ao sentido da minha vida. Então foi dessa maneira que eu encontrei essas 20 respostas. E foram respostas doídas e profundas, porque quando eu olhava para elas eu percebia que eu tinha esquecido pelo caminho. Vou dar um exemplo a você. Aqueles tios amados que fazem parte da nossa infância, e você vai naquela casinha, senta numa cozinha simples, e ali você toma um café passado pela tia, e o seu coração para um pouco ali, dá aquela pausa, e os seus olhos começam a marejar. Você se vê, você olha e fala, essa sou eu. E daqui a pouco eu comecei a voltar aos livros que faziam parte da minha história, da infância. Eu comecei a voltar, na verdade, aí a uma vida de mais simplicidade, onde eu sabia que não precisava de tanto dinheiro assim, que eu sabia fazer coisas, que eu podia aproveitar uma porção de caminhos que me foram ensinados pelos meus pais também lá na infância. Então essa conexão com a minha infância, com a minha identidade, com a minha história, com a minha existência, com o meu propósito, me trouxe até aqui onde eu estou agora com você. E hoje as coisas fazem sentido. Por que elas fazem sentido? Porque eu ponho o meu coração e o meu trabalho a serviço de famílias, de mulheres, de homens que querem se reencontrar, que não aceitam a ausência de respostas, que não aceitam respostas prontas,
como se a gente estivesse o tempo inteiro numa linha de atendimento automático, num canal de telemarketing, onde tudo está prontinho. Você já viu aqueles canais onde ali o campo de ajuda, você precisa de ajuda, então a resposta é essa. Não, existe uma resposta para cada pessoa. E a minha, eu encontrei, e quero que você encontre a sua, a buscar isso com tanta profundidade, a não aceitar só aquilo que é formatado para você, né? Em um mundo em que já foi proposto para que cada um fizesse essa busca de uma maneira profunda, verdadeira, sincera, honesta, individual e espiritual, porque não tem só a ver com aquilo que já vem desenhadinho. Você não é uma máquina, você não é alguém que esteja aí pronto para responder só assim, aos anseios de redes ou de redes mundiais, onde as coisas estejam encaminhadas desde um processo de globalização, para que você responda da maneira como quem quer que seja esteja preparando as perguntas. Na verdade, nós somos únicas, nós somos únicos. Nós precisamos encontrar essa resposta individual a partir de uma busca única e de uma pergunta honesta, né? Eu tenho para te dizer que no momento que eu fiz essa pergunta, muita coisa ruiu. Não foi fácil. Eu percebi que aquela busca de ser assim, uma jornalista na área ambiental, num lugar que eu tinha sonhado, não era exatamente aquilo. Passava por aquele caminho, mas ia dar em outro que na verdade era incerto ainda para mim. E hoje eu entendo, sabe, que essa angústia, essa ansiedade que a gente carrega no nosso tempo, em que as mulheres têm que ser tão grandiosas em termos de número, de quantidade, de uma beleza plástica, para mim, ela já não faz nenhum sentido. Para mim, hoje, parar e tomar um chá depois de um dia de trabalho com uma amiga idosa, ou parar para abraçar uma vizinha na rua, ou concluir um capítulo que Deus traz ao meu coração. Hoje, essas coisas fazem muito mais sentido do que números que blindam minha conta, do que um tamanho de casa, do que uma quantidade de coisas que se compra no supermercado. Para mim, hoje, ir até a horta e pegar ali um galho de manjericão e fazer um simples macarrão com ovos para uma família amada e sentir o perfume e estar presente, hoje construiu um sentido na minha história. E eu espero que por meio desse projeto lindo que vocês estão vivendo, que vocês estão bordando juntas, porque na verdade é uma forma diferente de bordado, de tapeçaria, vocês encontrem essas respostas de verdade eterna. E não só alguma coisa que vai ficar aqui, certo? Porque quem veio antes de nós e que conseguiu nos deixar registros, estava em busca dessa verdade eterna e chegou e nos abraçou. É por isso que hoje você tem frases que são icônicas, músicas que te tocam profundamente, sinfonias. É por isso que hoje você tem poesias e você tem métodos construtivos, porque alguém fez uma pergunta que foi lançada na eternidade. Faça essa pergunta também. Eu quero mostrar para você outros livros que Deus me deu após isso. Eu escrevi o Em Casa, com Ordem e Poesia, e a continuação do Volte ao Lar, o Volte ao Lar, que foi esse livro que eu lancei, Volte ao Lar Antes que o Dia Termine, e que depois na segunda edição foi traduzido para o inglês, hoje a capa é essa, e que depois gerou Relatos de um Lar, que é a continuação disso tudo, onde você vai encontrar uma mulher que não tem todas as respostas, mas hoje tem o caminho que conduz a todos os caminhos de volta da nossa vida. Um grande abraço, é alegria estar aqui com vocês, vivendo esse momento único da nossa busca. Ainda bem que você parou. Uma salva de palmas para ela, né? Uma salva de palmas Uma mesmo. ela, Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Né? Eu não preciso dizer para vocês que ela relatou tudo que nós estamos vivendo, né, nesse ano. Eu tenho certeza que muitas aqui tem sido tocada, não é só a respeito do grupo Top Glitter Rosa, mas é a respeito do reino, daquilo que o Senhor tem chamado a gente dia após dia, das coisas que nós estamos vivendo. Se você não está vivendo ainda alguma coisa diferente a respeito de Deus na sua vida, a respeito do seu chamado na sua vida, pede para o Senhor te mostrar. Porque os dias estão terminando, a vida está passando e o Senhor está voltando. A gente precisa voltar ao lar, a gente precisa voltar para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas preparado para nós,
Como ela disse, o Senhor, nós servimos um Deus de propósito. Qual o seu propósito? É isso que eu queria te chamar e te perguntar, qual é o seu propósito neste mundo? E o Senhor anda abalando as nossas bases. O Senhor anda tirando o nosso chão, o lugar aonde a gente pisa. Para quê? Para fazer a gente enxergar o chamado, para fazer a gente ouvir. Quem tem ouvidos que ouça, a Bíblia está toda hora falando. Quem tem ouvidos que ouça. Aonde estão os nossos ouvidos que nós não estamos ouvindo? O Senhor está chamando. E essa mulher, a Andréia, ela tem sido usada por Deus. Então, foi por isso que eu quis mostrar o livro, foi por isso que eu quis mostrar o vídeo, que ela gentilmente gravou para nós aqui do Top Glitter Rosa. Eu agradeço, Andréia. Muito obrigada pelo vídeo. Que o Senhor continue te usando, que o Senhor continue trazendo para você a sabedoria que vem do céu. Que o Senhor continue dando para você o coração da simplicidade, aonde o Senhor chama todas nós a trabalharmos com humildade. Irmos ao encontro do Senhor, pelo menos, o menos é mais, gente. Menos é mais. O mundo hoje fala que mais é menos. Mais. Mas não, o Senhor está usando, usou essa mulher, usou você, Andréia, para falar conosco a respeito disso. Então, mulheres de Deus, quem tem ouvidos que ouça o que o Senhor está falando para cada uma de nós aqui. E esse ano começou diferente. Nós tivemos perdas, mas nós estamos tendo ganhos. E eu tenho certeza que esses ganhos vão fazer efeito depois para o nosso legado. Vão fazer efeito depois para o reino. Hoje tem que fazer efeito para o reino. O Senhor está querendo transformar o nosso conhecimento em sabedoria aplicada para o reino. Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês no dia de hoje, Top Glitter Rosa, que vocês sejam muito usadas por Deus e abençoadas também através da leitura desse livro.